Oi pessoal, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui para o canal Eduardo Costa Analisa e desde já peço mais uma vez, como sempre peço no começo de todos os vídeos, para que você se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para receber as notificações. Claro, deixe o like também, né? Que, como eu sempre digo, é a maneira mais orgânica de fazer no YouTube com que o vídeo se espalhe para mais pessoas. E participe, né? Deixe o seu comentário também, falando sobre os assuntos dos nossos vídeos, como sempre, majoritariamente focando no futebol sergipano. Nós tivemos aí no último fim de semana, né, a rodada derradeira da fase de grupos, da primeira fase, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabaiana correu um risco gigantesco perdendo para a Juazeirense em casa, ficou a um passo de perder a primeira colocação, mas conseguiu sustentar a liderança do grupo A4, vai enfrentar o Atlético Cearense. Vou trazer essa semana, inclusive, um conteúdo especial falando sobre esse confronto, mas hoje eu quero falar do Sergipe. Enquanto o Itabaiana liderou o grupo, o Sergipe terminou na lanterna, né? Foram os dois extremos aí do grupo por parte dos sergipanos. O Sergipe perdeu na última rodada para o Asa de Arapiraca por 2-0, terminou a competição com apenas 9 pontos em 14 jogos, lanterna retumbante, né? Absoluta aí do grupo. E eu quero falar um pouco sobre essa campanha do Sergipe, mas aproveitando o vídeo para fazer algo que eu já queria fazer há algum tempo, que é uma análise mais geral de como o Sergipe não tem conseguido ser protagonista na Série D do Campeonato Brasileiro, e essa campanha decepcionante de 2024 é mais uma de tantas outras que a equipe colorada vem acumulando nos últimos 15 anos. Vamos embora. Como eu falei, né, o Sergipe perdeu para o Asa por 2-0 no último final de semana e encerrou a sua temporada, né? Com a eliminação na Série D, o Sergipe encerra o calendário de jogos profissionais em 2024. Mais uma vez, um calendário do Sergipe que se encerra muito cedo. Nós estamos no final de julho e o Sergipe já não joga mais esse ano. Isso tem sido muito decepcionante para o torcedor. Nesse ano, a campanha do Sergipe ela foi especialmente muito ruim, né? 9 pontos em 14 jogos, foi a quinta pior campanha de toda a Série D, de toda a fase de grupos da Série D, né? São 64 equipes e o Sergipe teve a quinta pior campanha. Foi um desempenho muito ruim. Se a gente for olhar para outros grupos, por exemplo, o Audax do Rio de Janeiro, que foi um time que não venceu nenhum jogo no campeonato estadual, só foi vencer a primeira partida no ano já na Série D, teve um primeiro semestre especialmente tenebroso. O Audax terminou com a campanha melhor que o Sergipe pelo saldo de gols. Ou seja, o Sergipe fez uma campanha assim, comparável a times que tiveram anos muito ruins. E o Sergipe, apesar dos pesares, e mais pra frente eu quero também trazer um conteúdo sobre os anos dos clubes sergipanos, né, dos principais clubes quando as temporadas acabarem. Mas o Sergipe, apesar dos pesares, chegou a uma final de campeonato estadual, gerou uma certa expectativa, mesmo sem jogar um grande futebol o ano inteiro. E a Série D ela foi um conjunto de erros e problemas que resultaram nisso, né? Um elenco que não se mostrou devidamente qualificado, o trabalho do Marcelo Martelotti que em determinado momento estagnou, a paciência da torcida também acabou em certa situação. O Sergipe demite o Martelotti, traz o Paulo Chardong vindo do Souza. Ele tinha acabado de sair do Souza, né? O elenco não conseguiu captar as ideias dele rapidamente, e isso foi algo dito por alguns jogadores publicamente, né? Inclusive, de que o elenco acabou demorando um pouco para pegar as ideias do Chardong. E aí, quando você já está numa situação difícil, com poucos jogos para reverter e demora a pegar a ideia do treinador, a coisa tende a ser muito mais complicada, né? Ele acabou demitido depois da derrota para o CSE. O Josa assumiu ali meio que, vamos ver no que vai dar, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Já diria o outro, meio que para tentar salvar o que dava. Até teve um espasmo ali quando venceu o Itabaiana em casa, mas depois foi ladeira abaixo também. Tem 2 jogos para mim do Sergipe nessa Série D que retratam muito bem o que foi o clube na competição. A derrota para o CSE, fora de casa, em que o Sergipe abriu 2-0 no segundo tempo e tomou a virada meio que ao natural, né? Quando o Sergipe principalmente leva o gol de empate, tava meio na cara que a virada ia acontecer em algum momento. E acabou acontecendo. E mais recentemente o jogo contra o Retrô, né? 5-0 no primeiro tempo é uma coisa bizarra, né? Não pode acontecer. A discrepância entre os times nem é tão grande, né? Estamos falando de uma Série D, tá todo mundo ali meio nivelado. Mas mesmo que seja 5-0 no primeiro tempo, é muito acachapante. O Sergipe não podia ter tomado aquela humilhação que tomou em Recife há algumas semanas atrás. Eu destaquei em outro vídeo também recente que, pra mim, melancolia é a palavra que resume a Série D do Sergipe esse ano.
como eu falei, né, um elenco pouco qualificado para a competição, para chegar longe na competição. Treinadores que tiveram dificuldades e que não conseguiram impor as melhores características dos seus estilos. Martelotti e Chardon, que são técnicos que vêm de bons trabalhos até relativamente recentes, mas não conseguiram impor suas características nesse elenco. Uma diretoria que praticamente não se pronuncia com o torcedor, né? Eu já falei sobre isso também em outros momentos. Várias mudanças foram acontecendo no elenco, na própria diretoria, na direção de futebol, e a diretoria do Sergipe com a dificuldade muito grande em se manifestar para com seu torcedor. Até para conosco, jornalistas, né? A gente recebe pouca informação do Sergipe, e isso não é, já apontando aqui, não é uma crítica à comunicação. Eu conheço quem faz a comunicação do Sergipe, são ótimos profissionais que nos atendem muito bem, mas a gente vai recebendo pouca informação ao longo da semana, né? Diferente dos principais rivais que nos abastecem muito de informação, que dá um pouco do tom também de como em determinado momento parece que todo mundo no Sergipe foi meio que perdendo gás, e isso se reflete também na torcida, né? Prova disso é o último jogo em casa do Sergipe no ano contra a Jacuipense, que tudo bem, já estava eliminado, né? Aí a situação se agrava um pouco mais. Mas o Sergipe teve um público de 131 pagantes para o último jogo em casa contra a Jacuipense. E eu até coloquei aí na tela o gráfico da reportagem do GE Sergipe falando sobre o assunto e destaquei, né, o prejuízo que o Sergipe teve de mais de 14 mil reais com a realização do jogo, né, com as despesas. Isso porque o Sergipe nem chegou a abrir as arquibancadas, né? Abriu só as cadeiras brancas, o lado vermelho não foi aberto, justamente já prevendo isso. Essa baixa participação do público, que foi uma tônica durante toda a Série D, mas principalmente na segunda metade da fase de grupos em diante, ela reflete esse estado de melancolia, né? Que atingiu o torcedor que, em sua maioria, não se motivou a ir ao estádio. É uma grande pena, né? O Sergipe vai ter eleição agora em outubro, vão se tomar novos rumos no Sergipe. E o presidente Hernan Senna, né, que acho que teve um bom trabalho de estabilização política ao longo do tempo, mais pra frente, quem sabe a gente faz um conteúdo especial sobre isso também, a gestão dele acabou cometendo muitos pecados no futebol e vai acabar saindo muito queimado com a torcida por conta disso, né? Porque o desempenho recente não foi nada animador. Mas aí eu pretendo fazer uma reflexão agora mais ampla para falar sobre como não foi especificamente esse ano apenas. Esse ano é mais um na coleção de desempenhos nacionais ruins do Sergipe nos últimos anos. A Série D ela foi criada em 2009, né? E o Sergipe esteve na primeira edição em 2009. Contando agora 2024, essa foi a 10ª participação do Sergipe na Série D. E ele nunca conseguiu sair de lá. Não é que ele bateu Série C e depois caiu, tá? Não, ele nunca conseguiu sair da Série D. E eu até trouxe números, fiz uma pesquisa, né, para embasar esses números e vou colocar aí na tela para vocês, de como que a tônica do Sergipe histórica na Série D é de não fazer boas campanhas. Vocês estão vendo aí na tela a arte, né, que eu fiz com as tabelinhas, as 10 campanhas do Sergipe na Série D. Em vermelho, ali dentro das tabelas, eu destaquei os anos em que o aproveitamento foi abaixo de 50% dos pontos na fase de grupos. E em verde, porque azul para o Sergipe é um pecado, né? Em verde, eu destaquei os anos em que o aproveitamento foi superior aos 50%. E vocês vão observar que só em 3 das 10 participações do Sergipe na Série D, o aproveitamento na primeira fase foi superior a 50% dos pontos. 2013, 2018 e 2021. 3 de 10. Ou seja, a tendência histórica é do Sergipe fazendo campanhas abaixo da média na Série D. O Sergipe se classificou nessas 10 edições 4 vezes para o mata-mata, ou seja, em menos da metade. Mas tem um dado para mim que é ainda mais alarmante. O Sergipe classificou-se, como eu falei, 4 vezes para o mata-mata, e em 3 desses 4 mata-matas, o Sergipe caiu logo de cara no primeiro confronto. Só em um deles o Sergipe conseguiu avançar em alguma fase de mata-mata, que foi na Série D de 2009, quando o Gipão se classificou, né? Tinha que avançar por 3 mata-matas para conseguir o acesso, e logo no primeiro mata-mata conseguiu se classificar diante do Ferroviário, só que aí depois caiu pro Alecrim. Ou seja, o Sergipe em 10 participações na Série D tem uma vitória em confronto de mata-mata.
não vitória específica de jogo, mas de classificação, né? O Sergipe só conseguiu avançar de fase dentro do mata-mata uma única vez. Só venceu um confronto de mata-mata em 10 participações. É muito pouco. O Sergipe se acostumou, infelizmente eu digo isso, porque para o nosso estado seria fantástico ter mais clubes acima no patamar nacional. Mas o Sergipe se acostumou a ser coadjuvante na Série D. O Sergipe não tem nem aquela campanha histórica na Série D, que às vezes acontece de um time que não tem grandes campanhas historicamente, mas que em um ano consegue encaixar tudo, emplaca uma boa campanha e faz o torcedor sonhar. O torcedor começa a vislumbrar um acesso e vai chegando longe, e aí bate oitavas, bate quartas, ali fica por um tris. O Sergipe nem isso. O Sergipe não consegue se colocar em uma situação de brigar diretamente pelo acesso. Na maioria das participações é eliminado logo de cara, e quando consegue se classificar, quase nunca avança de fase. Como eu falei, avançou no mata-mata apenas uma vez em 10 participações. Isso é um número muito, muito baixo. O Sergipe não pode se acostumar a isso. Esse ano, voltando para a tabela que eu mostrei agora há pouco, eu destaquei em vermelho especialmente a campanha desse ano, né, que vocês estão vendo ali. 21,4% de aproveitamento em pontos. É a pior campanha do Sergipe na história da Série D, nessas 10 participações. Ou seja, o Sergipe ele está se acostumando a não ser protagonista e vai acumulando campanhas uma pior que a outra. Claro, ano que vem o Sergipe vai disputar a Série D ano que vem, as coisas podem mudar, o ano pode encaixar e o Sergipe longe, quem sabe até subir. Mas o histórico do Sergipe na Série D é muito ruim. A gente tem em alguns estados clubes que não necessariamente sobem o tempo inteiro, passam muito tempo jogando a Série D, mas que conseguem em alguns momentos fazer campanhas relevantes e puxar o estado na competição. Se a gente pensar, por exemplo, foi assim com o Caxias no Rio Grande do Sul, que agora está na Série C, o Ferroviário no Ceará, que é bicampeão da Série D, o próprio América em Natal, que subiu para C recentemente, caiu no ano passado, né, voltou agora para D, mas que está sempre ali no bolo. O Sergipe nem no bolo consegue estar. Campanhas muito ruins ao longo do tempo. E a torcida tem ficado cada vez mais impaciente com isso. Esse é um outro ponto que eu vou tratar. Para quem não é aqui do estado de Sergipe, né, e desde já eu agradeço também, que eu sei que tem uma audiência bem legal aqui nos vídeos de fora de Sergipe. Ter amigos generosos é tudo, né? Mas, para quem não é do estado de Sergipe, tô falando do estado como um todo, não apenas o time, né, o Clube Esportivo Sergipe. O estado de Sergipe é o menor estado do Brasil. Tem clubes que têm uma grandeza muito grande local, mas que historicamente não têm grandes campanhas super relevantes, por exemplo, em Série A e Série B de Campeonato Brasileiro. São campanhas muito boas e esporádicas, bem pontuais em competições nacionais. Então, historicamente, o torcedor do estado de Sergipe, o torcedor sergipano, ele abraçou durante muito tempo, e eu me lembro disso, abraçou durante muito tempo a tese de que futebol em Sergipe nunca vai pra frente. Até hoje a gente vê muito disso sendo dito. Os clubes sergipanos nunca vão pra frente. Os clubes sergipanos vão sempre fazer essas campanhas ruins. Os clubes sergipanos nunca vão conseguir subir de divisão. Só que em 2014 esse cenário mudou um pouco. Quando o Confiança na Série D subiu à Série C. Foi a primeira vez que um time sergipano conseguiu um acesso em divisão nacional, né? Os times sergipanos já haviam disputado Série A, Série B, Série C, mas quando elas eram as últimas divisões, né? Quando não tinham divisões inferiores a essa. A primeira vez que um sergipano conseguiu um acesso foi com Confiança em 2014, da D para C. E esse acesso do Confiança, eu vejo dessa percepção do que eu tenho visto da torcida nos últimos anos, esse acesso do Confiança, ele acendeu um alerta na torcida do Sergipe. É comum você ver pelo Brasil, né, em alguns estados, em algumas localidades, rivalidades em que um clube puxa o outro. A situação de um clube, ela acaba servindo como um pouco de parâmetro, às vezes espelho, nem sempre deveria, mas algumas vezes serve como parâmetro, espelho para o clube rival. E quando o Confiança conseguiu acesso em 2014, isso foi um estalo para a torcida do Sergipe, para muitos torcedores. Óbvio, não todos, mas para muitos. Porque antes, se o discurso era aquele do nunca vamos subir mesmo, é isso aí, o futebol sergipano tá fadado a isso, de repente o Confiança sobe em 2014 para a Série C. Aí em 2015 o Confiança na Série C bate quartas de final, fica a um passo do acesso. 2017 bate quartas de final, fica a um passo do acesso. 2019 sobe para a Série B. 2020 faz uma campanha de manutenção na Série B. Isso fez com que o torcedor do Sergipe se questionasse mais de:
por que esses caras que estão no mesmo estado que nós, que compartilham dos mesmos problemas que nós em questão a geografia, localidade e tudo mais, por que esses caras que até pouco tempo antes de subirem estavam sem calendário, enquanto nós estávamos com calendário, por que eles subiram? Deram o salto nacional e a gente ficou para trás. O torcedor do Sergipe começou, na minha visão, do que eu tenho observado, a se questionar mais sobre isso. E isso aumenta a cobrança. Não que ela não existisse, tá? Não estou dizendo isso. Ela sempre existiu. Mas a cobrança por campanhas nacionais relevantes tornou-se maior no lado do Sergipe a partir do momento em que o Confiança, que estava ali, ó, em pé de igualdade em muitas questões, de repente disparou nacionalmente. E se tornou a grande força do Estado a nível nacional nos últimos anos. Hoje, o torcedor do Sergipe, ele não se contenta mais com a boa campanha no estadual que dá calendário ou com o título estadual. Se o time ganha o campeonato estadual e vai muito mal na Série D, o torcedor do Sergipe não gosta. O torcedor do Sergipe reprova. E isso é bom. Isso é bom porque mostra a ambição de o torcedor querer exigir sempre mais do seu clube. E de que o time não se abrace nesse comodismo. O torcedor do Sergipe tem cada vez mais se incomodado, muito também por isso. Porque não só o Confiança despontando em Série C, batendo Série B, sendo a presença constante na Série C, mas porque o Itabaiana recentemente já fez campanha de bater quartas de final, por muito pouco não subir. O Itabaiana agora é líder do grupo, vai jogar o mata-mata. O Falcon ano passado jogou mata-mata. O Lagarto no ano retrasado jogou mata-mata e bateu oitavas, fez uma boa campanha. E o Sergipe ficando nessa, sempre fazendo campanhas abaixo. Isso tem incomodado muito o torcedor, que tem cobrado bastante. E quem vier agora para o Sergipe a partir da eleição de outubro precisa entender isso. Que é muito bom fazer um ótimo estadual, ter calendário e garantir um título. Títulos são que montam, um dos aspectos que montam a grandeza de um clube. Mas o torcedor do Sergipe ele não se contenta hoje apenas com isso. O torcedor do Sergipe quer mais. Quer pelo menos brigar por um acesso. Se vai conseguir ou não, são 3 mata-matas, né? Muitas vezes o imponderável acontece, mas o Sergipe nem conseguir brigar está conseguindo. 2024 é um reflexo preocupante de um histórico muito ruim que o Gipão vem tendo na Série D do Brasileiro. É isso, foi uma reflexão um pouco mais longa hoje, mas necessária, né? Diante de toda essa situação que o Sergipe vem vivendo em competições nacionais nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, ó, aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, deixem um like para que esse vídeo, para que os nossos conteúdos se espalhem aí de maneira orgânica pelo YouTube a mais pessoas. Deixe o seu comentário sobre o que você acha da situação, dos argumentos que eu trouxe aqui no vídeo e a gente se vê na próxima. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, valeu!